A agonia de Jesus no horto, por São Pio de Pietrelcina. Diviníssimo Espírito Santo, ilumina-me e entusiasma-me na meditação da paixão de Jesus. Ajuda-me a penetrar neste mistério de infinito amor e dor de um Deus que, revestido de nossa humanidade, sofre, agoniza e morre por amor às criaturas. O eterno, o imortal, que desce e se humilha para sofrer o mais imenso martírio, a degradante morte na cruz, entre insultos, desprezos e desonras, para salvar a criatura que o ofendeu e que se suja na lama da culpa. A humanidade se rejubila na culpa, e seu Deus, pelo pecado, se entristece, padece e sua sangue entre terríveis agonias espirituais. Não posso me introduzir neste abismo ilimitado de amor e de dor se tu, Espírito Santo, não me sustenta com tua graça. Faça com que eu possa penetrar na intimidade do coração de Jesus para compreender a essência de suas amarguras, que ali, no horto, o converteram em um moribundo. Faça que eu possa consolá-lo com o meu amor durante o abandono do Pai e de seus amigos. Faça que eu possa me unir a ele para pagar com ele. Maria, Mãe dolorosa, una-me a ti para seguir a Jesus e participar de suas tristezas e de suas dores. Anjo da guarda, vigiai minhas faculdades e as tenha concentradas em Jesus sofredor, para que não vaguem para longe dele. Assim seja. Primeira parte. O Divino Redentor, quando chegou ao término de sua vida terrena, depois de haver deixado toda sua pessoa no pão e no vinho do sacramento de amor e de haver nutrido seus apóstolos com sua carne imaculada, se dirigiu ao Horto das Oliveiras, lugar que os discípulos e Judas conheciam. Ao longo do caminho que separa o cenáculo do horto, Jesus ensina a seus discípulos. Ele os prepara para a próxima separação, sua iminente paixão, e para sofrer por seu amor as calúnias, as perseguições e a mesma morte, para que cada um imite a ele, modelo divino. Eu estarei convosco, e vocês não se perturbem, ó discípulos, porque a promessa divina se cumprirá. Vocês terão a prova na hora solene. Ele está ali para começar a viver a sua dolorosa paixão. Porém, mais que pensar em si mesmo, ele se revela para nós. Oh, que imensidão de amor presente naquele coração! Seu rosto denota tristeza e amor ao mesmo tempo. Suas palavras emanam do mais profundo do seu coração. Ele fala com profusão de afetos, infunde valor, consola, promete, confortando e explica os mais profundos mistérios de sua paixão. Sempre, ó Jesus, meu coração se comove com esta passagem sua do cenáculo ao horto, pela expansão de um amor que se aprofunda e se funde com seus amantes, para desaguar num amor que vai se imolar pelos demais, para resgatá-los da escravidão. Tu os ensinastes que não existe maior prova de amor que dar a própria vida pelos amigos, e tu
estás agora por selar esta prova de amor com o sacrifício de sua vida. Quem não permanece comovido diante de tão generosa oferta? Ao chegar ao horto, o Divino Mestre se despediu dos discípulos, ficando a sós com apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João, para que fossem testemunhas de suas tristezas. Precisamente, são os mesmos 3 apóstolos que o viram transfigurado sobre o monte Tabor, entre Moisés e Elias, e que o reconheceram como Deus. Teriam eles agora a força de considerar Jesus como homem e Deus entre seus sofrimentos e tristezas mortais? Ao entrar no horto, ele lhes disse: fiquem aqui, vigiai e orai para que não caiam em tentação. Fiquem alerta, é o que ele lhes diz, porque o inimigo não dorme. Ele os preveniu com a arma da oração, a fim de não serem envolvidos e induzidos ao pecado. É a hora da escuridão. Ao terminar estas palavras convidativas à oração, ele se aparta deles e, como uma pedra, se prostra na terra. Ele está extremamente triste. Sua alma é prisioneira de uma indescritível amargura. A noite é alta e límpida. A lua resplandece no céu, deixando o horto na penumbra. A noite parece que projeta sobre a terra sinistros resplendores, precursores de coisas graves e de sombrios acontecimentos que fazem estremecer e gelar o sangue nas veias. Parece que aquela noite estava tingida de sangue. Um vento, como presságio de uma próxima tempestade, agita as oliveiras. Unidos àqueles ruídos das folhas das árvores, um anúncio de morte penetra em seus ossos, que desce para sua alma e a invade de uma tristeza mortal. Que noite mais horrorosa! Nunca jamais a terra verá uma igual. Que contraste, ó Jesus! Quão bela foi a noite do seu nascimento, quando os anjos em alegria anunciaram a paz cantando glória. Agora, ao invés, vejo os anjos melancólicos, enquanto te rodeiam a certa distância, como que respeitando a suprema angústia de seu espírito. Este é o lugar aonde Jesus vem a rezar. Ele priva sua humanidade sacrossanta da força que lhe conferia a divindade, submetendo-o a uma tristeza indefinível, a uma debilidade extrema, à melancolia, ao abandono e a uma angústia mortal. Seu espírito mergulha na tristeza como em um mar ilimitado, o qual a cada instante parece afundá-lo ainda mais. Diante de seu espírito se apresenta todo o martírio de sua iminente paixão, que como uma torrente transbordante se despeja em seu coração e o martiriza, o oprime e o rasga. Jesus, no horto, vê em primeiro lugar a Judas, o discípulo tão amado por ele, que o vende por poucas moedas, que está por chegar ao horto para atraí-lo e entregá-lo a seus inimigos. Judas, o amigo, o discípulo que pouco antes havia se saciado com sua carne. No cenáculo, prostrado diante de Judas,
Jesus lavou os seus pés, trouxe esses mesmos pés para perto de seu peito, de seu coração, e os beijou com fraternal ternura, como se a força do amor quisesse impulsionar a Judas a renunciar ao ímpio e ao sacrilégio propósito de lhe entregar. Ou pelo menos, que uma vez cometido o terrível delito, ele pudesse se recuperar, recordando as muitas provas de amor, e assim ter se arrependido e salvado. Mas não. Judas se perde e o homem Deus chora por essa perda voluntária. Jesus se vê arrastado por seus inimigos pelas ruas de Jerusalém, pelas mesmas ruas onde poucos dias antes ele havia passado triunfantemente aclamado como Messias. Jesus, na angústia do horto, se vê diante dos pontífices, agredido, declarado por eles réu de morte. Ele, o autor da vida, se vê conduzido de um tribunal ao outro, na presença dos juízes que o condenam. Durante essa tristeza de morte no jardim, ele já vê seu povo amado e beneficiado por ele, o insultando, o maltratando e com gritos infernais, assobios e brados a pedirem a sua morte e a morte na cruz. Entre as árvores no horto, Jesus escuta as injustas acusações, se vê condenado aos flagelos mais impiedosos. Ele se vê coroado de espinhos, ridicularizado, saudado como um rei do escárnio, esbofetado. Por último, Jesus, angustiado entre as árvores do horto, se vê condenado à desonrosa morte e à subida ao Monte Calvário, extenuado embaixo do peso da cruz, caindo várias vezes sangrando na terra. Ao chegar ao Calvário, ele se vê nu, estendido sobre a cruz, sacrificado impiedosamente, alçado sobre ela, na presença de todos, suspenso com 3 cravos que rasgam e deslocam suas veias, os ossos e a carne. Ó Deus, quão grande é a agonia das 3 horas que deviam te aniquilar entre os insultos de todo um povo, enlouquecido e mau. Jesus, suando e agonizando no horto, vê sua garganta e suas vísceras queimadas pela ardente sede, e durante esse seu dilacerante martírio, a possibilidade de ter de beber apenas vinagre e fel. Ele vê o abandono do pai e a desolação da mãe aos pés da cruz. Ao final, a morte humilhante entre 2 ladrões, um que o reconhece e o confessa como Deus e se salva, e outro que o insulta, blasfema e morre desesperado. Ele vê a Longuinho que se aproxima e, como um sumo insulto e desprezo, lhe abre a lateral de seu peito, e como todos os mortais, Jesus sofre a humilhação do sepulcro. Tudo isto está diante dele no Horto das Oliveiras para atormentá-lo, e Jesus permanece aterrorizado, e este terror se apossa de seu coração divino e o agarra e o rasga. Ele treme como que atacado por uma febre altíssima,
o temor se apodera dele e seu espírito se definha em uma mortal tristeza. Ele, o cordeiro inocente, sozinho, abandonado nas mãos dos lobos, sem defesa alguma. Ele, o Filho de Deus, o cordeiro que se ofereceu espontaneamente ao sacrifício para a glória do mesmo Pai que o abandona ao furor das forças infernais para a redenção da espécie humana, para a redenção de seus mesmos discípulos que vilmente o abandonam e fogem dele, como se fosse o ser mais perigoso. Ele, o Verbo eterno de Deus, reduzido à zombaria de seus inimigos. Contudo, Jesus se retira? Não. Desde o princípio, ele a tudo abraça generosamente, sem reserva alguma. Como e de onde provém esse terror, esse medo mortal? Ele expôs sua pura humanidade para receber sobre si mesmo todos os golpes da divina justiça que foi lesada pelo pecado. Ele sente no seu espírito desnudo todo homem e toda mulher que deve pagar uma pena mortal e se abate, pois seu lado humano foi capturado por debilidades, pelos terrores e pelos padecimentos. Ele parece estar morto. Ele está prostrado com o rosto sobre a terra, perante a majestade de seu Pai. Aquele divino rosto que em sua beleza dá êxtase de eterna admiração aos anjos e aos santos no céu, está sobre a terra, completamente desfigurado. Deus meu, Jesus meu, tu te humilhas a tal ponto de perder até mesmo o aspecto exterior de homem. Não és tu o Deus do céu e da terra, idêntico em tudo a teu Pai? Sim, o compreendo. É para ensinar a um soberbo como eu, que para tratar com o céu, devo me abismar no centro da terra. E para reparar e pagar por minha arrogância, que tu te humilhas assim diante de teu Pai. É para inclinar o olhar piedoso sobre a humanidade, que havia sido retirado pelo Pai por causa da nossa rebelião. E por tua humilhação, o Pai perdoa a criatura arrogante. É para reconciliar a terra com o céu que tu te humilhas sobre ela, como que para dar-lhe o beijo da paz. Ó Jesus, que seja sempre e por todos louvado e que todos te agradeçam pelas muitas humilhações com as quais tu nos doastes a Deus e a Ele nos uniu em um abraço de santo amor.